Bom, peço desculpas pela interrupção. Vamos começar a segunda parte. Simplesmente aqui em Beersheba tivemos agora um alarme. Alguns mísseis enviados cordialmente pelo Hamas lá da faixa de Gaza. Nenhum chegou, foram destruídos no ar. E aqui estamos novamente com vocês. Então, voltando a comentar a atual situação de Israel. Como o governo de Netanyahu hoje em dia está formado pelos partidos mais ortodoxos religiosos e por um grupo pequeno de partidos fanáticos racistas realmente, daqui a pouco eu vou comentar esse tema de que significa um judeu racista. Ele quer modificar as leis básicas do país. Entre outras coisas, o que está levando a maioria dos cidadãos à rua é a tentativa de mudar o jeito pelo qual são eleitos os membros do Supremo Tribunal Federal. Netanyahu quer que os membros do Supremo Tribunal Federal sejam decididos praticamente pelo partido que está no governo, pela maioria política. E não como é até agora, por um colégio de 11 pessoas composto por maioria, minoria, membros da Associação Nacional de Advogados e outros juízes. Ou seja, chegamos a uma situação absurda, na qual uma pessoa que está enfrentando 3 processos na justiça quer mudar o sistema judiciário e fazer que os juízes sejam nomeados pelos políticos que estão no governo. O Brasil conhece esse sistema e o resultado é que vocês têm hoje um presidente que estava na prisão, mas os juízes que foram colocados por ele no Supremo Tribunal Federal, não só que tiraram ele da prisão, eliminaram todos os cargos contra ele, e essa pessoa participou nas eleições e hoje é presidente do Brasil. Que é exatamente o que Netanyahu quer fazer. Controlar o Supremo Tribunal Federal para evitar que sejam levantadas, como já aconteceram várias vezes, opções contra leis que ele faz irregulares ou contra irregularidades dele. E apesar que o assessor judiciário do governo informou que ele não pode tomar parte em nenhuma decisão sobre a mudança do sistema judiciário, porque ele mesmo está com 3 processos na justiça, ele consegue, através dessa maioria, tentar mudar o sistema judiciário. Na prática, não está conseguindo, está obrigando o povo praticamente a sair às ruas e hoje tentam fazer algum tipo de conciliação entre aqueles que estão no governo e aqueles que estão na minoria. E normalmente não se trata aqui de esquerda e direita. A imensa maioria do parlamento de Israel é liberal, conservador ou de direita. Partidos socialistas no parlamento de Israel têm exatamente 4 cadeiras hoje, das 120. E realmente nós vemos que pouco a pouco esse sistema parlamentário no Israel de hoje está fracassando. Vou ampliar um pouquinho mais o conceito desses partidos racistas que estão no governo, fanáticos. Nós temos hoje em dia o ministro da Segurança Pública, um indivíduo que nem serviu no exército um dia, completamente maluco, sem a mínima capacidade, mas ele é a chave da sobrevivência do Netanyahu no governo. O ministro das Finanças, outro cargo importante, foi o chefe de grupos violentos na Cisjordânia, judeus que estão a favor de expulsar e matar árabes, e hoje está no governo um cargo importante, porque sem eles Netanyahu não pode governar. Eles dois juntos formam mais ou menos 10 partidos políticos, 10 lugares no parlamento. E eles na prática podem extorsionar o Netanyahu junto com os partidos religiosos ortodoxos, que já estão fazendo isso, tentando mudar uma série de leis
para ter mais e mais influência na totalidade do país. Isso que está fazendo que as pessoas na prática saiam à rua, para evitar essas mudanças radicais nas leis, mais ainda por uma pessoa que está arrastando 3 processos na justiça. O que significa judeus racistas? Muitos de vocês não vão entender essa definição. Como é que um judeu pode ser racista? Existe um conceito, uma frase na Torá, que é muito problemática. E que diz: Israel é o povo eleito. E o problema está justamente em o que significa o povo eleito. Por um lado, o povo que foi escolhido para trazer os 10 mandamentos e as leis básicas, éticas e morais do judaísmo ao mundo inteiro. Ou seja, é escolhido ou eleito como mensageiro da palavra de Deus. Porém, ao longo dos séculos, os judeus que sofrem persecuções em tantos lugares vão ser consolados, entre aspas, pelos seus rabinos e líderes religiosos, dizendo: vocês estão sendo perseguidos justamente porque os outros têm inveja. Vocês são o povo eleito de Deus. Esse conceito de povo eleito de Deus superior a outros povos foi inculcado e aceito em muitos judeus religiosos, em muitas linhas de pensamento religiosas. O resultado é que esses grupos fanáticos se consideram superiores aos árabes e a qualquer outros. Esses grupos são tão racistas como foram os nazistas na Alemanha. É uma acusação muito séria, mas ainda quando se trata de judeus. E apesar disso, é a triste realidade. Esses judeus racistas, que detestam todo mundo, são a favor de jogar todos os árabes para fora, expulsar os habitantes da Cisjordânia. Eles hoje estão no governo de Israel, formam parte da coalição do governo de Netanyahu. 20 anos atrás, esses movimentos estavam fora da lei. Hoje, não só que estão no parlamento, estão no governo, junto com Netanyahu, em cargos importantes e chaves. Isso faz que a outra maioria do país, que não segue a linha religiosa fanática, que não está a favor de uma direita ultra-radical, está saindo às ruas. Está deixando a indiferença e está saindo às ruas. E é um movimento que não existe só em Tel Aviv. É um movimento que está a nível nacional. Praticamente todos os fins de semana, centenas de milhares de pessoas saem à rua a se manifestar contra os privilégios do judaísmo ortodoxo e contra os partidos racistas fanáticos que formam parte do governo e contra essas leis pelas quais Netanyahu quer se manter no poder e se liberar da justiça. Desde o momento que Israel foi criado, faz 75 anos atrás, este é talvez o momento mais difícil, mais problemático na história de Israel. E esperemos que de um jeito ou outro possamos chegar a algum tipo de compromisso entre os partidos do centro e o partido que forma o governo de Netanyahu, porque essa lei que vai permitir a Netanyahu se liberar da justiça e se manter no governo, essa lei, tal como o ministro da Justiça do Netanyahu, que é mais fanático que ele, quer introduzir, essa lei não vai passar. Até o momento, a violência tem sido pouca, mas já tem violência na rua. E talvez, como eu já disse, a tendência vai ser a piorar. Nós, no momento, temos um conflito com a faixa de Gaza, mas esse é um conflito que praticamente vai se renovar cada tantos anos, enquanto o dinheiro do Irã vai continuar a manter as guerrilhas do Hamas e da Jihad Islâmica em Gaza, ou do Hezbollah no Líbano,
Esse tipo de ataques com mísseis vai se renovar cada tantos anos. Nos últimos 2 dias foram lançados contra Israel mais de 470 mísseis. Na maioria destruídos no ar, alguns atingiram o alvo. Graças a Deus não temos perdas humanas, porque em Israel praticamente todo mundo tem o refúgio na sua casa e segue as instruções justamente para evitar vítimas. Mas esse conflito com Gaza normalmente é questão de 2, 3 dias. E no final, o conflito mais importante, que é como salvar a democracia em Israel, assim, pura e simplesmente, como salvar a democracia em Israel, esse processo, esse conflito vai continuar nas ruas de Israel por ainda bastante tempo, infelizmente.